Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à 20ª Cineop. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los para o debate de homenagem que integra o 20º Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros e o 20º Encontro Nacional da Educação, 17º Fórum da Rede Quino. A programação da 20ª Mostra de Cinema de Ouro Preto reúne 137 profissionais no centro de 34 debates e rodas de conversa, promovendo um espaço de diálogo, reflexão e troca de experiências. Teremos, nesse momento, o debate de homenagem com o tema Trajetórias em Foco. João Luiz e Maria Angélica dos Santos, na construção da Cineop, que propõe lançar um olhar abrangente sobre a trajetória na Cineop desses dois importantes intelectuais, precursores fundamentais na história e identidade da mostra. Destacando não apenas suas contribuições essenciais ao longo dos 20 anos da Mostra de Cinema de Ouro Preto, mas também seu papel estruturante na formação de novas gerações de profissionais no país, reconhecido por suas atuações no cinema e na educação. João Luiz Vieira e Maria Angélica dos Santos têm influenciado decisivamente o pensamento crítico, as práticas pedagógicas e a valorização do audiovisual como ferramenta de transformação social ao longo de suas trajetórias. Ambos vêm consolidando pontes entre preservação, criação e ensino, colaborando para o fortalecimento de políticas culturais e educacionais que enxergam o cinema como patrimônio e instrumento de cidadania. Convidamos para compor esta mesa de debate, como mediador, o jornalista Marcelo Miranda, de Minas Gerais. Os convidados, Isaac Pifano, professor e pesquisador da UFF São Paulo. Rafael de Luna, Rio de Janeiro, desculpem. Rafael de Luna Freire, coordenador da LUPA, UFF, Rio de Janeiro. Também sou do Rio de Janeiro, então nós somos todos conterrâneos aqui. E com muita honra e entusiasmo, os homenageados desta tarde. João Luiz Vieira, professor de cinema da UFF, Rio de Janeiro. Aí, ó. Niterói. Terra boa, hein, professor? Terra boa. Maria Angélica dos Santos, socióloga e educadora, Rio Grande do Sul. Acertei agora, hein? A 20ª Cineop Mostra de Cinema de Ouro Preto conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Master, Instituto Cultural Vale, patrocínio Itaú, Codenge, Governo de Minas Gerais, Caixa. Parceria Cultural Sesc em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, Instituto Universo Cultural. Realização, Universo Produção, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Informamos que esse debate será gravado e disponibilizado na plataforma do evento cineop.com.br e no canal do YouTube da Universo Produção. Convidamos vocês a seguirem e marcarem nossas redes, @Universo Produção, e usarem a hashtag Cineop. A cobertura completa do evento você pode acompanhar também pela plataforma cineop.com.br. Passamos a palavra para o jornalista Marcelo Miranda. Muito obrigado. Agradeço muito a presença de todo mundo, e em especial das duas figuras homenageadas, que eu tenho muito orgulho da responsabilidade de participar dessa mesa. Eu sou um mero transmissor de vozes, então eu estou aqui basicamente para que o horário não estoure. Então eu sou também aquela função do mal educado, né? Pedir para as pessoas pararem de falar. Mas a gente está diante de duas figuras homenageadas que o que a gente mais quer delas é que elas falem, né? Falem, 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 porque é muito curioso
O João Luiz e Maria Angélica estão recebendo essas homenagens, né, por preservação e por educação, mas se invertesse também estava tudo certo. A gente ia entender do mesmo jeito, ou se integrasse, né, os dois pelos dois também estava tudo certo, porque são figuras tão essenciais nessa dinâmica do pensamento do audiovisual como didática, aprendizado, reverberação. O João ontem dedicou a homenagem dele aos alunos, quer dizer, um olhar para o futuro, né? Maria Angélica toca um projeto também de alfabetização audiovisual. Quer dizer, existe no trabalho deles uma ideia de educação, né, e de preservar, né, preservar a memória do cinema, a memória da cultura, a memória da arte, enfim, a memória da vida, e assim vamos. Né? Então, é muito legal que estejam os dois aqui e que a gente possa ouvi-los, né, sempre, e todo ano, aqui há muitos anos. Né? Depois até vou pedir para cada um, mas eu falo depois, para não esquecer, desde quando vem aqui e tal. Eu sei, mas nem todo mundo sabe. Como a gente brinca, né, a audiência das mostras é rotativa, então é sempre bom repetir informações que a gente acha que todo mundo sabe. Mas a gente também está com dois convidados, né, o Isaac e o Rafael, que estão aqui também como essas espécies de oráculos em torno das nossas pessoas homenageadas. Então, vou começar pelas pontas, vou guardar as homenagens para o fim, e vou pedir que eles, enfim, livremente falem um pouco sobre o que quiserem, né? Como dizia o Jairo Ferreira no documentário lá, o Horror Palace Hotel, fale sobre o que você quiser. No caso, eu acho que essas presenças também têm um simbolismo grande, né? Isaac e Rafael, que são figuras que, acredito eu, intimamente formadas, né, tanto por João Luiz e Maria Angélica, de maneiras distintas, mas construtivas e enriquecedoras, seja na presença, na mera presença. Eu, por exemplo, nunca fui aluno do João Luiz, mas dificilmente tenha tido tantos professores incríveis como ele, assim. E nunca fui aluno da Maria Angélica, que conheci ela numa van, e na van, há uns anos, né, muitos anos, apresentada pelo Marcos Mello, e eu falei, gente do céu, que mulher fascinante. Então, é muito interessante quando você encontra professores na sua vida, né, seja profissional ou pessoal, e que aquilo é carregado e você nem se lembra em que momento aquilo passou a ser parte integrante, de fato, da sua formação. Eu acredito que isso atravesse muitas trajetórias, tanto do Rafael, que falou até bastante disso ontem, lindamente na abertura, quanto do Isaac. Então, vou começar de cá, Isaac, te pegando de surpresa, que eu não combinei com ninguém. Enfim, fique à vontade para falar um pouco aqui. Basicamente, a nossa grande homenagem a essas figuras aqui. Mas aí não tem graça, fique à vontade. Eu não vou deixar, quando eu começar a estourar o tempo, eu te constranjo, fique tranquilo. Tá. Boa tarde. Começar agradecendo ao Universo e às curadoras, a Clarice e a Adriana, pelo convite. Saudar aqui a João Luiz, que foi meu professor. Um prazer, uma honra estar aqui nessa mesa, dividindo isso com vocês. E Maria Angélica, sobre a qual eu vou falar bastante. Agradecer a minha presença e a partilha aqui com o Rafael, meu atual colega, mas que também, enfim, uma pessoa com quem aprendo muito há muitos anos. E saudar a Rede Quino, mais uma vez, pelo trabalho e a felicidade de estar aqui. Eu vou pedir licença para ler, porque eu não conseguiria fazer de outra maneira, então espero que funcione assim. Disseram... Eu vou citar a astrologia 2 vezes. Tá? A primeira disseram que a Lua está em Câncer, então tudo bem chorar, e eu tenho Lua em Câncer, então, assim... É o momento. É o momento. Bom, no dia 8 de maio, mês passado, eu recebi pelo WhatsApp uma mensagem da Adriana Fresqui que dizia assim: Isaac, toparias fazer homenagem para Maria Angélica Santos na Cineop? Eu, que demoro, às vezes, meses para responder uma mensagem de WhatsApp, não levou 1 minuto, mas eu respondi muito. Afinal, qualquer coisa que tenha o nome da Angélica traz em mim o desejo imediato de fazer parte. Aí, desde então, eu venho pensando nessa homenagem, no que dizer, e eu já falei muitas vezes aqui na Cineop, em circunstâncias diversas, muitas com a Maria Angélica. Já falei puto, confuso, de ressaca, entusiasmado, com vergonha, contrariado, cansado, utópico, revolucionário. Mas nesses mais de 10 anos que eu participo do evento, eu acho que eu nunca fiquei tão tenso. E ainda estou aqui me tremendo. Primeiro, porque eu acho que qualquer coisa que eu possa vir a dizer neste curto período de 15 ou 20 minutos é muito insuficiente para descrever essa trajetória, né, que é tão vigorosa, tão ampla, tão extensa e bela. E
Nessa trajetória que, como ela mesma diz, tem um jeito promíscuo de ser, entre preservação, educação, cinema, assistência social, políticas públicas. E segundo, porque eu acho que tem tanta gente sentada aqui que poderia fazer melhor essa homenagem. Então, espero que eu honre vocês também na relação com essa amiga. Quem já conversou e teve o privilégio de falar com a Angélica, sabe que, muitas vezes, ela narra as coisas pelo meio. Ela nos conta uma história sobre personagens que nós não conhecemos, não temos a menor ideia de quem são, como se a gente fizesse parte cotidiana da vida deles. A Juliana Costa diz que isso é ascendente em Gêmeos. Não falo mais de astrologia. Eu gosto de pensar que é justo por essa ideia de que a Angélica tem uma habilidade que é muito singular de fazer a tudo e a todos um lugar comum. Então, enquanto eu escrevia sobre ti, eu me dava conta de que, nas inúmeras vezes que eu te ouvi falar, você nunca fala de si e nunca usa o pronome eu. Claro, afinal, o pronome eu, e me corrijam as linguistas, é um pronome pessoal de caso reto, usado na primeira pessoa do singular, que indica quem fala. É utilizado quando a pessoa que fala é o sujeito da ação verbal, ou seja, quando ela realiza a ação expressa pelo verbo. Portanto, um pronome que não faz sentido em absoluto para uma pessoa que recusa a linearidade e a progressão como modo de ser e estar junto politicamente. Bom, até na entrevista que a Angélica narra a trajetória, quem leu vai ver que ela desvia do assunto, ela vai pelas beiradas, ela se furta a responder. Quando perguntam como começou a sua relação com o cinema, com a educação, com a memória, a preservação, ela até se esforça um pouquinho, né, amiga? Vai tentando, mas rapidamente ela já está chamando Maria Carmen, a mãe, a Juliana, o Marcos, a Ana Luísa, a Adriana, a Tereza, a Inês. Nunca está sozinha, nunca fala de si. A gente podia achar que é uma tática política para escapar ao narcisismo, mas eu gosto de imaginar que é mesmo um tipo de crença de que a vida se realiza no encontro e na força da produção de uma ideia de comum. Preservar a singularidade, aquilo que nos difere uns dos outros, mas, ao mesmo tempo, estabelecer uma ideia de comum. Eu acho que, por isso, é lindo o título que vocês deram para a entrevista, de Cuidar do Comum. Então, eu pensei que eu podia fazer uma homenagem, percorrendo a tua trajetória como socióloga, educadora popular, gestora cultural, numa carreira que, não seria vaidade dizer, se confunde com a própria história do cinema, educação e preservação do Rio Grande do Sul, em especial de Porto Alegre, e do cinema brasileiro, nessa perspectiva de uma pessoa que atuou sempre como uma trabalhadora do comum, na invenção de formas de aproximação entre pessoas de diferentes contextos e realidades. Mas essa linearidade não combina contigo, então seria demasiado moderna e referente, não combina com alguém que prefere o emprego da primeira pessoa do plural. Então, por isso, pensando nessa fala-homenagem aqui, no contexto de 20 anos da Cineop, nas contribuições feitas para o fortalecimento, amadurecimento e expansão do campo do cinema e da educação, eu gostaria de compartilhar com os nossos colegas e com as pessoas presentes que não conhecem a tua trajetória, né, o que dessa trajetória afetou e afeta a construção do nosso campo, e o que nós aprendemos com o teu trabalho. Eu acho que tem duas coisas que precisam ser ditas e enfatizadas, né? O primeiro é, naturalmente, o programa de alfabetização audiovisual. E o que esse programa nos ensinou e ensina sobre a complexidade do que a gente chama de cinema e educação no Brasil de hoje. O segundo são as lições no campo da gestão pública, no campo das gestões das políticas culturais, e o papel extremamente relevante que você teve e tem para a conquista da regulamentação da Lei 13.006, de 2014, e o Programa Nacional de Cinema da Escola. Vou falar um pouquinho desses dois pontos, né? A história do Programa de Alfabetização Audiovisual, o PAA, já foi escrita e revisada por muita gente, e, entre elas, a dissertação de mestrado da Juliana Costa, que eu cito aqui e recomendo fortemente a leitura. Mania de professor que fica dando referência bibliográfica até em homenagem, né? Desculpa. É uma história que começa com a inauguração de uma sala de cinema, uma sala pública na usina do gasômetro, certamente inspirado por experiências anteriores, né? Cine itinerante, turno alternativo, olho de rua, mas uma ação que assume a consistência de um projeto mesmo, que integra cultura e educação em prol de uma formação ampla, onde a educação é considerada sempre numa perspectiva integral com o cinema. O PA é construído em diálogo constante com professores que retroalimentam as suas ações conforme as demandas e as experiências que vêm da comunidade escolar, nunca de maneira hierárquica ou impositiva, né? Acho que é um marco
dessa transformação do PAA, certamente a mudança para a Cinemateca Capitólio, né, como espaço de realização, espaço de fortalecimento das atividades, e ainda mais essa integração entre a memória, a preservação e a educação. Nos textos que vocês escrevem, como o PA foi contaminando também as nossas discussões, né, essa relação entre audiovisual e escola, ela vai muito mais do que a mera exibição de filmes em sala de aula. Tem objetivos pedagógicos que incluem formar professores para trabalhar com cinema em contextos educativos muito variados, ampliar e constituir uma cultura cinematográfica de estudantes e professores nas escolas, incentivar a leitura crítica das imagens, estimular a produção audiovisual. Quer dizer, é uma metodologia que é orientada por um tripé, como vocês bem definiram: acesso e fruição, promoção de experiências cinematográficas, estímulo ao contato dos estudantes com uma ampla diversidade de obras, reflexão crítica, desenvolvimento da capacidade de analisar, interpretar e produção criativa, né, a realização de cinematografias diversas. Mas eu queria enfatizar aqui como essa noção de alfabetização audiovisual, definida pela própria Maria Angélica dos Santos, no livro organizado com a Maria Carmen Silveira Barbosa, intitulado Escritos de Alfabetização Audiovisual, é um livro lançado em 2014, mas que mantém uma atualidade enorme, extrema, sobretudo diante desse novo contexto em que a gente está vinculado à produção audiovisual, muito impactado por linguagem generativa, inteligência artificial e toda uma outra série de novas imagens. Então, me parece que a ideia dessa alfabetização audiovisual ela precisa ser retornada e repactuada, refletida por nós todos, né? A Angélica escreve nesse texto que o programa de alfabetização audiovisual ele se contrapõe com duas ideias centrais. A primeira é a contraposição à ideia de formação de público ou espectador, meramente, né? Abre aspas, cito a Angélica. Entendemos que a alfabetização audiovisual também como a necessidade de formação do espectador, o que não significa necessariamente fazer críticos ou cineastas, mas significa formar cidadãos, cidadãos capazes de ler, compreender, avaliar, mensagens, formas audiovisuais a que são cotidianamente expostos, desenvolvendo o seu próprio juízo estético, moral e político. Mais do que isso, formar cidadãos capazes de intervir no espaço público com mensagens audiovisuais, expressando-se com autonomia. Nesse sentido, a incorporação do cinema na escola não deveria ser vista como um luxo, mas como uma questão necessária para uma educação compatível com o nosso tempo. A segunda visão que o PA se contrapõe é a crença de que a incorporação do cinema na escola se faria como uma espécie de material de apoio para a abordagem e o ensino das matérias curriculares. A gente que é do campo já debate isso há muito tempo, mas é uma ideia muito presente ainda, né? É a instrumentalização do audiovisual para uma finalidade que é exterior à sua própria essência, por assim dizer. Então, o filme não é, nesse caso, quando o audiovisual é pensado como ilustração, o filme não é um objeto de interesse em si. E aqui eu estou ao lado de um professor, João Luiz Vieira, para qual o filme sempre foi um objeto de interesse em si, porque ensina com as suas próprias formas. Porque o cinema é uma forma de pensamento, ele é uma forma de produção de sentido e sensibilidade, e precisa ser percebido nos seus termos, né? Então, o PA se opôs, de alguma maneira, a essas duas visões que são muito presentes na escola. E, para se opor a qualquer tipo de projeto, a qualquer tipo de pensamento, é preciso uma prática. E é nesse sentido que o PA ele se efetiva. Então, com uma ideia de alfabetização audiovisual que se integra ao ambiente escolar, com acesso, reflexão e realização. Ao longo desses 17 anos de existência, o programa de alfabetização audiovisual ele desenvolveu um conjunto tão abrangente de ações educativas que eu passaria 40 minutos narrando e descrevendo cada uma delas. Foram formações continuadas de professores, ofertas de cursos, oficinas pedagógicas, laboratórios, workshops, masterclasses, sempre pensando a relação entre a escola e a sociedade, né? Esses movimentos todos resultaram em publicações que foram organizadas para e por docentes, na integração, mais uma vez, entre as escolas e a academia. Exibições de filmes e sessões orientadas de inúmeras maneiras, né? Centenas de crianças e jovens ao cinema, que têm, muitas vezes, a primeira experiência de ir ao cinema por meio das iniciativas do PA. E não são as iniciativas do cinema comercial que fazem isso, na maioria das vezes, e a gente tem que seguir enfatizando que grande parte do cinema brasileiro visto nesse país é visto nas escolas e não nas salas de cinema.
Isso é um dado que tem que ser repetido, sobretudo quando a gente está falando com as entidades políticas e públicas que regem o cinema brasileiro. Oficinas de realização inúmeras, porque as oficinas elas fazem com que se constitua um campo de trabalho em que filmes feitos nas escolas são pensados a partir das suas singularidades, né? São filmes feitos nas escolas que são também cinema brasileiro, mas precisam e dependem de outras formas de pensamento, dependem de outras formas de análise, dependem de outras formas de interpretação, porque eles são singulares na sua complexidade. Mostras temáticas, debates críticos, né? Desde 2020, o PA desenvolve e lança o projeto de Mostra Cinema Negro na Escola, focado especificamente numa curadoria, debatendo a presença de realizadores e realizadoras negras e suas cinematografias nas escolas do Rio Grande do Sul, integrado às discussões sobre o ensino de questões ligadas às temáticas afro-brasileiras, né? Então, acho que, nesse primeiro aspecto, a gente tem que enfatizar o que o PA construiu em torno dessa ideia de alfabetização audiovisual, numa perspectiva muito ampla, né? Isso aqui que eu fico narrando é uma tentativa de descrever como essa ideia de alfabetização ela não é uma ideia que se resume ao ato de assistir filmes ou esse encontro do estudante enquanto espectador, né? Mas é um entendimento muito amplo e complexo do que o cinema pode operar, de como ele opera transversalmente na relação entre a escola e a comunidade o tempo todo. Mas essa dimensão metodológica, que não é pouca coisa, ela só se concretiza por meio de um esforço e uma inteligência muito sofisticada que a Maria Angélica e o programa têm na constituição de uma rede robusta de parcerias interinstitucionais junto à sociedade civil. Desde o surgimento, o programa foi gestado conjuntamente pelo Poder Público Municipal, pela Secretaria Municipal da Cultura, pela Secretaria Municipal da Educação. Em seguida, ele incorpora parcerias no âmbito federal, ele não renuncia ao debate acadêmico, pelo contrário, ele incorpora a universidade como parte atuante, ele propõe relação. Então, essa colaboração ela permite expansão do programa, dá bases de pesquisa, reflexões críticas, publicações, seminários, e, mais tarde, quando o programa é transferido para a Cinemateca Capitólio, ele se envolve, né, uma luta de vocês de mais de uma década para conseguir esse movimento, muito mais, né, décadas. Ele integra ainda mais a relação entre memória e difusão, né? O programa dialoga com a rede... 5 minutos, né? Vai dar. O programa dialoga com as redes e iniciativas nacionais e sobretudo, aqui falar da importância que o programa teve na Constituição também, fortalecimento da rede Quino, no Eixo Sul, né? Há sempre a relevância que o programa teve, tanto pela participação de pessoas que estavam no programa nas coordenações da rede Quino, como o próprio aprendizado que o programa foi nos dando sobre essas relações com as políticas públicas, né? Formas de pensar a escola e a educação, as secretarias da cultura e da educação, coisas que nós fomos aprendendo na escuta contigo e no trabalho que você compartilhava. Eu queria pensar, então, o programa em termos dessa reverberação, né? Ele deve ser reconhecido como capacidade de constituição mesmo de uma rede de escolas, de educadores engajados, que multiplicam as ações do projeto nos seus contextos locais e, assim, mantêm vivas essas ações, mesmo em períodos que são muito adversos, e não são poucos. Vocês não passaram por poucos períodos adversos, e nas inúmeras tentativas de descontinuidade política sofridas pelo PA, que resiste. E, como é natural na tua trajetória, Angélica, quando você fala do programa sempre e a todo momento, você enfatiza a importância das parcerias, da gestão compartilhada, como insumos, como materiais necessários para uma ideia de sucesso ou continuidade, né? Tem uma coisa que você diz, que é a descrição de que esse exercício político do jogo ele é movido por necessidades que, para mim, são enfrentamento com imaginação, persistência, mas também uma enorme delicadeza. Enraizar e capilarizar são dois verbos que você traz para pensar o trabalho da Rede Quino, e agora, nesse momento em que a gente debate um plano nacional de cinema na escola, você, com essa habitual vocação que tem a sempre pensar o comum, enfatiza que a gente não pode perder de vista a acessibilidade como inclusão real, as famílias de pessoas imigrantes, nunca deixando de fora aqueles que não fazem parte da partilha do sensível. É por conta dessa tua visão de uma política pública estruturante, que integra fazer e pensar, que hoje, como professor de uma licenciatura de cinema numa universidade pública,
numa disciplina de cinema e educação, eu posso afirmar e enfatizar com alegria e gozo que nós não precisamos da Cinemateca Francesa como modelo de referência para o cinema e para a educação no Brasil. Nós temos a Cinemateca Capitólio e o Programa de Alfabetização Audiovisual. E, para encerrar minha fala, eu queria aqui presentificar uma pessoa que é muito especial, que é a Tereza Assis Brasil, que deveria estar sentada nesse lugar, mas, como não está, eu faço as palavras da Tereza as minhas e queria trazer algumas imagens para vocês. É um trecho de uma carta linda que a Tereza escreve para Maria Angélica no catálogo. Ano de 2024, enchente. O Estado e a cidade param, o poder público não dá conta, milhares de desabrigados. Todos os que não foram brutalmente afetados querem ajudar os que foram. Abrigos, doações, triagem, cozinha. Já não há espaço para tanta doação, nem tanto voluntário. Enquanto todos pensam no que parece básico e essencial, comida, agasalho, banho, tu chegas com o essencial invisível. E as crianças? Como entretê-las? O que fazer com elas para que as mães possam descansar, se organizar? Qual é o nosso papel nesse momento de crise? E voilà, como num passe de mágica, temos uma sala de cinema, num abrigo, DVDs, sessões diárias, voluntários do setor se juntando para sessões em outros abrigos, produtoras do país inteiro liberando seus filmes para exibição. Cine Vida. O nome parece óbvio, já que o centro de acolhimento se chama Centro Vida. Mas é muito mais do que isso. É uma aposta na vida, não apenas na sobrevivência. Cinema e cultura como vida, como parte essencial da crise. Aos 70 anos, já à porta da aposentadoria, seguiste inquieta. Seguiste abrindo caminho, guiando quem queria e não sabia como se organizar e ajudar. O Cine Vida foi, e é ainda hoje, maio de 2025, das ações continuadas mais duradouras pós-enchentes e seguiu levando o cinema aos desabrigados e depois os abrigados ao cinema ao longo dos 12 meses seguintes. Foi isso que eu aprendi contigo, Maria Angélica. É isso que a gente chama de cinema e educação. Obrigado. A reverberação das coisas é importante, né? Então a gente tem que respeitar. Isaac, muito obrigado pelas palavras, pelo tempo, pela dedicação, né? Parabéns a Maria Angélica por gerar esse tipo de reação em todo mundo. E já a gente volta nela, até porque ela também precisa se recuperar. E a gente salta para o lado de cá para ouvir um pouco o Rafael Luna, que está aqui também nessa função que eu diria guerreira, de exaltar uma outra figura também gigantesca, que é o João Luiz. Então, o Rafa, do mesmo jeito, né, fique à vontade, a gente tem aí uns 15 minutinhos para conversar, te ouvir, e depois a gente se reorganiza de novo. Covardia, né, Isaac? Então, minha fala vai ser o anticlímax. Vamos lá. Não, mas isso, tudo bem, eu me presto esse papel, porque eu escrevi o texto no catálogo movido por forte emoção. E emoção que eu gosto muito mais de expressar privadamente, ou com o João em momentos oportunos. E fui pego de surpresa anteontem, quando a Raquel falou, você vai entregar o prêmio para o João, tá? E ele falou isso anteontem à noite. Aí eu fui dormir 1h, acordei às 6h para preparar o texto que eu iria falar, porque, para falar sobre emoção, eu prefiro escrever. Por isso, eu não vou falar de emoção, vou falar hoje livremente com a razão, porque eu acho que o João é um professor notável, é uma pessoa fantástica, isso qualquer pessoa que foi aluno dele ou que conhece o João sabe, mas o anticlímax aqui eu acho que é, enfim, talvez da emoção, mas não da razão, porque eu queria falar um pouco do pensador notável
que é o João. Né? E eu acho que a gente toma cuidado para, ao exaltar o professor, ao exaltar o militante engajado nas questões de preservação, ao ressaltar a pessoa fantástica do João, não perder de vista a estatura intelectual do João. Né? Um pensador rigoroso, um pensador original, um pensador inovador no campo do cinema em nível internacional. E eu acho que, às vezes, é difícil a gente conseguir aquilatar isso. E eu falo isso não porque eu conheço o João há muito tempo. Eu vou falar da minha experiência lidando, basicamente, com o pensamento do João, que ele produziu como intelectual nas últimas décadas, como um leitor, interlocutor muito fiel e muito admirador da obra dele. Né? Para parodiar o João, poder falar que eu podia falar aqui um semestre sobre isso, né? Mas tenho só alguns minutos, então vou fazer um recorte e falar da produção do João sobre cinema brasileiro, né, que eu acho que pode ser um recorte que caiba minimamente aqui. E, em primeiro lugar, também ressaltar algo que a gente não pode medir a estatura do intelectual só para o que ele produziu textualmente, né, que às vezes é um erro nosso de avaliar pelo tamanho da bibliografia, né, quantos textos, quantos artigos, né, produziu, sobretudo para alguém que se engajou na docência, né, e de uma forma tão generosa e atenciosa que certamente falta tempo. Né? Talvez uma das coisas que a gente mais conversa, eu e o João, é falta tempo para escrever, falta tempo para produzir, justamente pelo ato tão generoso dele de ler o texto dos outros, de avaliar os textos, de orientar os textos dos outros. Por isso é notável que, mesmo depois de 40 anos de docência, a gente olhe para trás e veja uma produção não só vasta, mas de uma qualidade extraordinária. Né? E eu vou tentar me ater, inclusive, à parte da produção textual, sabendo que a gente tem que pensar também, quando a gente avalia a produção, para além dos parâmetros da CAPES, aquilo que não pode ser metrificado. Né? Eu lembro de uma banca que eu participei com uma outra grande professora, que é a Ana N., nossa professora lá da comunicação, em que ela falou, né, eu estava numa banca com ela, em que uma aluna dela falou, mas o que mais me abriu minha mente para essa monografia foi uma aula sua. E ela falou, Ana, por que você não botou isso, então, no texto? Né? Por que a gente só cita o que está escrito e não cita as aulas, as palestras, as conversas? Tenho certeza que, se a gente tivesse esse hábito, o nome do João estaria na bibliografia de 90% do que a gente melhor produziu. Né? Aulas, conversas, orientações, palestras, mesas redondas. Né? Mas eu vou tentar me ater aqui à produção que qualquer pessoa pode ter acesso, mesmo sem ter convivido com o João, aquilo que ele legou como produção textual. Né? O João fez a dissertação de mestrado dele na UFRJ, eu estou falando de improviso, talvez eu não saiba as datas, em 77, sobre as pessoas, acho que é chanchada, mas era um foco muito específico, eram nos cômicos da chanchada. Né? Então, ele vai ver no humor, talvez como traço que a chanchada era tradicionalmente vista como uma mera cópia do cinema americano, né? Se a gente olha, mesmo a valorização do Paulo Emílio, Alex Vianney era pela comunicação popular, mas não em termos de conteúdo, ela era vista, e as críticas eram mera cópias de cinema americano, e o João vai ver no humor, principalmente nos atores cômicos, né? Oscarito, Grande Otelo, entre os outros, um traço de brasilidade, um traço de qualidade nesses filmes. E foi o início de uma pesquisa que acompanhou ele profundamente, num outro ato pioneiro dele, foi de estudar cinema no exterior. Algo que, enfim, no final dos anos 70, né, era desbravar, né, um terreno quase virgem, e fazer o doutorado na Universidade de Nova York, que era um recente programa de cinema. Né? Então, o João foi vai me corrigir, uma das primeiras turmas de alunos de um programa de pós-graduação em cinema. E aí, por questões de certificação, ele não pôde ingressar no doutorado, valorizar o mestrado, ele fez outro mestrado, antes de entrar no doutorado na NIU, e aí um projeto fantástico, né, de redescoberta dos filmes de David Wark Griffith na Biograph. Então, o João fez parte de um marco na história do cinema, né, capitaneado por professores da NIU, mas levado a cabo pelos orientandos, pelos mestrandos, pelos doutorandos, de lidar com a materialidade fílmica e na Library of Congress, filmes que tinham sido recentemente extraídos dos paper prints. Então, pouca gente sabe a presença de um mestrando brasileiro nesse movimento crucial da história do cinema de reavaliação dessa produção, mas quem foi aluno do João
e viu todas as histórias, todas as aulas sobre criação da linguagem clássica narrativa, narrativas paralelas ou convergentes. Ele estava falando de alguém que fez parte da própria recompreensão do Griffith na história do cinema e da sistematização da linguagem clássica narrativa. Mas ele fez esse mestrado para poder ingressar no doutorado, emendou, e o doutorado dele, as pessoas acham que foi sobre chanchada, mas era mais do que isso. Era sobre a paródia no cinema brasileiro, né? Tanto que o recorte temporal não era exclusivo sobre a chanchada, pegando, inclusive, o que a gente chama de porno chanchadas, Costinha contra Kong Mong, e até filmes tão recentes, né, como o Terrir, do Ivan Cardoso, que mostrava uma permanência da paródia como um elemento, no mínimo, importante, né, no cinema brasileiro. Ele foi o primeiro orientando de um, então, jovem professor chamado Robert Stam. E eu falo um pouco, acho que da minha relação do João, acho que também houve essa relação dele com o orientador, o Bob Stand, tanto de ensino quanto de aprendizado. Eu acho que é isso, quando eu falo dessa coisa do legado, eu acho que essa relação horizontal, em que você tanto aprende quanto você ensina no processo de orientação, eu suponho marcou também a relação dele com o Robert Stam, no sentido de pensar a paródia e a partir de um arsenal teórico, então, também recente, que era o princípio carnavalizante encontrado em Bakhtin, né, para pensar a chanchada brasileira, para além do tema do carnaval, para além do filme com música de carnaval, mas a lógica carnavalizante como elemento importante no sentido de o carnaval como momento de inversão de hierarquias sociais. Né? A questão do homem vestido de mulher, do pobre vestido de rico, do rico vestido de pobre. Né? E isso é um pensamento que não é simples importação de uma teoria recente para um objeto para você tentar afirmar uma autoridade sobre o campo. Aquilo é um poder transformador de repensar hierarquias, inclusive no campo do cinema. O cinema brasileiro em relação ao estrangeiro, né? No campo da paródia, né? De quem tanto admira quanto zomba ao mesmo tempo. Essa ideia de uma... Enfim, que está em Antônio Cândido, de uma postura malandra, na dialética da malandragem, atravessando a produção cultural para além da literatura, né, porque ele faz isso da literatura, então a gente pensar isso em relação ao cinema também, e os próprios preconceitos sobre a própria comédia, né, tradicionalmente, numa avaliação como o cinema inferior, o cinema menos importante, o cinema que não é de autor, é o cinema comercial. Né. Então, no campo da paródia, isso gerou um artigo que aí sim se transformou em bibliografia fundamental, né, que é Isto é meu, é seu, é nosso, né? Novamente usando um gancho, para falar da paródia no cinema brasileiro, um artigo da revista Filme e Cultura, mas a tese dele, infelizmente, nunca foi publicada, né? Mas talvez eu acho que um legado, que muitas coisas da tese estão num outro elemento que se tornou uma bibliografia fundamental, que é o capítulo que o João escreveu para o livro História do Cinema Brasileiro, né? Organizado pelo Fernão Ramos, em 87. Na verdade, era um esforço do Fernão de escrever uma história do cinema brasileiro para cursos de cinema, uma bibliografia atualizada, e não pensar que, naquele momento, a gente usaria um livro de 59 como introdução ao cinema brasileiro, ou um texto curto, como o livro do Paulo Emílio Salles Gomes e o Ademar Gonzaga, de 66. Né? Então, um livro de 87 que reunisse os melhores, mais atuantes professores de História do Cinema Brasileiro nos anos 80 para fazer um texto ser adotado como foi nas escolas de cinema. Né? Eu li várias vezes a História do Cinema Brasileiro, que era o texto base, esse de 87. E o João escreveu o capítulo sobre o cinema carioca, né? Não escreveu sobre chanchada, era uma divisão cronológica, então coube ele o cinema carioca entre o cinema mudo e antes do cinema novo. Né? E um espaço, inclusive, que era um espaço menos valorizado. Né? Assim, o que veio antes do cinema novo? Vamos lá, bota o João para escrever. E, nesse anos 40, né, pegando isso, ele vai de Limite a Rio 40 Graus, que seriam os marcos esperados, eu imagino, muito atendendo a expectativa do público leitor e do próprio organizador, mas ele vai dedicar grande parte do capítulo a essas ideias sobre chanchada. E, de fato, esse livro de 87, né, eu estudei isso, inclusive, na minha tese de doutorado, ele é a consolidação da incorporação da chanchada na história do cinema brasileiro. Né, de uma forma como um gênero, não marcado simplesmente pela comunicação popular, não marcado simplesmente por um momento de salas cheias, mas ver a qualidade em si. E, nesse processo, né, se tinha alguma chanchada que valia, alguma coisa, por exemplo, a ação de um crítico como Jean-Claude Bernardet, que nos anos 70 vai chamar a atenção de Nem Sansão Nem Dalila, mas vai chamar a atenção de Nem Sansão Nem Dalila como filme político, né, o que é muito importante porque ele é,
mas, de certo modo, ele está aplicando o conceito de valor dado ao cinema novo para dizer tem alguma coisa que presta também na chanchada porque se aproxima, porque também é político. E o João vai fazer parte de um processo de chamar atenção para outros filmes da chanchada, mostrando que a chanchada não é um filme num mar de porcaria, pelo contrário, é um gênero vasto, original, interessante, deslocando a atenção, por exemplo, para um filme como Carnaval Atlântida, né? Um filme extraordinário, que João vai chamar a atenção, outros pesquisadores, como Arthur Altran, vão pensar o filme também dentro de uma política do cinema, mas o João, e aí eu falo não só pelo que eu li, mas como ele usava isso em aula, ele vai citar muito uma cena que é brilhante, das mais extraordinárias do cinema brasileiro, que é quando a gente vê um número musical do ponto de vista da imaginação das classes populares, que é quando o Grande Otelo visualiza o que seria um set de filmagem de um filme épico sobre o viés das classes populares, que não só era um personagem secundário na trama, mas era um personagem negro e um trabalhador, era o faxineiro do estúdio. Então, você percebe nisso uma sensibilidade do João de superar um preconceito dos analistas sobre esse filme e ver na cultura cinematográfica de diálogo popular um discurso subversivo, né? Então, eu ressalto isso, como, né, aliar o rigor analítico, né, a precisão estética com a intuição política, né? Enfim, quanto tempo eu tenho? Estou só no primeiro artigo ainda. Vamos lá, vou correr. Tá. Bem, podemos falar mais sobre isso, mas não fica só. Eu também, enfim, porque eu sou historiador do cinema, não vou falar do João só como historiador, porque ele é muito mais do que isso, né? Então, se eu estou falando ali, voltou para o Brasil, assumiu o cargo como professor da UF, e ele vai acompanhar também o cinema contemporâneo como um crítico. Várias vezes eu lembrava ver o João Luiz Vieira, crítico de cinema. Eu falei, crítico? Mas não é só isso, mas é crítico também. O João escreveu muita crítica, e a atuação dele como crítico, menos de crítico da imprensa, mas para várias publicações, muito atento ao cinema contemporâneo, mas, novamente, com um olhar muito afiado para aquilo que outros não prestam tanta atenção. Então, eu queria, também, para resumir, destacar, por exemplo, a produção crítica dele sobre curta-metragem. Algo fundamental, alguém que está na universidade, onde o curta é produzido, né? E que está atento também ao potencial criativo, subversivo, original do curta-metragem, que é desvalorizado quando a gente tem aquela visão rasteira de mercado, né? Mas, se a gente pensa, inclusive como historiador, maior parte da produção na história do cinema brasileiro é de curta-metragem, não é de longa, muito mais, né? E aí o João, por exemplo, vai acompanhar e chamar a atenção, e, nesse caso, é um papel fundamental, inclusive, ele vai ajudar na carreira de muitos cineastas, como um crítico atento, um crítico prestigiado, e que consegue chamar a atenção para grandes cineastas contemporâneos, muitas vezes, né, pouco conhecidos, porque na produção do curta-metragem. Para resumir, posso falar, por exemplo, do Sérgio Bianchi, Mato Eles, um filme que o João vai ajudar muito a ser valorizado, vai escrever um livro sobre o Sérgio Bianchi e chamar a atenção para essa produção curta-metragista dos anos 80, reflexiva, mas não por ser reflexiva e por dialogar com gêneros menos politicamente incisivas. Então, eu tenho uma memória incrível de um curso que eu organizei, que era História do Documentário Brasileiro, na Cinemateca do MAM, pelo Tela Brasilis, e eu convidei o João para falar sobre o curta-documentário nos anos 80. E ele vai fazer uma curadoria, e é novamente uma outra expressão dessa produção intelectual fantástica, com Mato Eles, mas com muitos outros filmes, né? Então, também, essa ideia de obviamente, nos anos 80, que ele acompanhou, ele é capaz de traduzir o que havia de melhor, mais instigante naquela produção, também como curador, né? Como professor. E isso não se acabou nos anos 80, na verdade. O João foi, por exemplo, não sei se muitas pessoas têm ciência disso, um dos principais promotores da obra do Kleber Mendonça, que passou, né, foi durante muito tempo um curta-metragista. O João acompanhou, publicou críticas, programou, né, programou filmes, inclusive, nas oportunidades que ele tinha de festivais no exterior, né? Então, nisso falo, inclusive, esse papel generoso, para além dos alunos, também com o cinema brasileiro, né? Não à toa que o Kleber vai depois, e a gente pode perceber isso, algo que é pouquíssimo percebido, a influência da crítica, da academia na produção cinematográfica. E eu vou falar uma coisa, não é à toa que o Kleber fez Retratos Fantasmas. Não. Enfim, que é outra...
E, para terminar, falar um pouco também de uma outra questão, que é metodologia, que também é algo que, às vezes, a gente tem uma dificuldade enorme de escrever, botar no papel. Eu estou dando um curso de metodologia para os alunos, quando eu falo a última coisa que eles conseguem escrever, eles botam objeto, botam justificativa, motivação, mas, metodologia, o que eu faço? Né? E o João criou uma metodologia fantástica de aula, né? Quem nunca fez análise plano a plano, né? Os alunos da UF sabem muito bem que é isso, que é essa capacidade também de pensar uma metodologia de análise fílmica, né? Que é uma coisa que a gente faz, às vezes, de forma impressionista, se confunde de uma forma muito rasteira com dar a minha opinião sobre o que eu achei, expressar o meu gosto, e não é. Né? Então, essa metodologia é de uma análise fílmica rigorosa, né? e que transforma o cinema como objeto de estudo muito mais relevante, né? Mas, como é preservação também, eu tive uma experiência, por exemplo, que isso me influenciou de uma alegria de dar aula, inclusive, que dá um trabalho enorme, de uma aula que ele fez, e aí algo muito moderno, bem antes de se falar em arqueologia das mídias, né, antes de falar de intermedialidade, ele já está trabalhando com isso, com a intertextualidade, uma aula que ele falou sobre formatos, e aí ele conseguiu botar na sala de aula, na antiga sala de aula, estou falando no final dos anos 90, não era digital, não, era fita VHS, colocar 2 televisões para tocar, ao mesmo tempo, uma cópia de Espartacus gravados da TV Globo, com uma cópia de Espartacus que ele trouxe de Nova York, com várias coisas que ele usava o próprio dinheiro para criar instrumentos, que aí é uma cópia com letterbox, respeitando o formato original. E a gente exibiu isso para os alunos, cronometrou para começar no mesmo momento, o filme tinha a mesma duração, mas como ele corta o filme para caber na tela quadrada, ele não só... Aí o João mostra isso, acho que é uma das grandes dificuldades e um dos grandes méritos, você não só falar, mas você mostrar, permitir que o aluno tenha essa experiência que ele só aprende com isso. Você vê que o Espartacus não ele corta elementos nesse reenquadramento, como muitas vezes ele faz o pen scan, que ele cria movimentos de câmera que não existiam antes, para caber na tela de televisão. Então, isso é de uma capacidade de transmitir uma noção sobre o que é o cinema, as formas que ele transforma, as formas de mutilação, que não dá para explicar em palavras, fazer isso. Então, também é algo que eu devo muito ao João nesse sentido, e aí pensar essa relação dele também com o universo dos arquivos, lembrar que o João foi um dos poucos curadores, né, de uma cinemateca, ao mesmo tempo que é um professor, né, ele foi curador da Cinemateca do MAN nos anos 90. Então, e aí isso me leva para a última questão. Né, hoje, eu dou aula de metodologia, de história do cinema, e aí meus alunos leem livros estrangeiros que falam: houve uma revolução na história do cinema com a Conferência de Brighton, na Inglaterra, em 78, que uniu pela primeira vez arquivistas e estudiosos, né, entre cinematecas e universidades. Aí a gente pensa, em primeiro lugar, Paulo Emílio já fazia isso antes. Né? Em segundo lugar, fala, quem estava lá? Tom Gunning, Charles Mercer, que eram colegas do João na IU, né, no mestrado. Então, se omite, né, naturalmente, a presença de brasileiros nisso, o impacto disso no Brasil, e a gente tem que pensar isso em mão dupla. Por exemplo, o João, ao trazer a questão carnavalizante da chanchada, vai ser mais um elemento para o Robert Stam pensar a crítica à imagem eurocêntrica. Né? É um livro que é fundamental. Então, a gente percebe, inclusive, como o Brasil pode ajudar a repensar, né, a partir da presença de desbravadores como o João, que vão inserir o tema, perspectivas brasileiras no circuito acadêmico de pensamento internacional, como isso muda para além. Eu não vou falar ainda de sala de cinema, que aí, né, iria para um outro lado, mas a gente pode falar no debate. Obrigado. Vira um curso. O João brincou aqui ao lado, vira um curso, e a gente está para abrir curso na UFOP, né? Já dá para criar um curso, disciplina Maria Angélica dos Santos e disciplina João Luiz Vieira. E você vai reverberando as coisas que eles fizeram. Né? Bom, muito obrigado, Rafael, pelas palavras. Acho que também todo mundo absorveu bastante dessas coisas. Bom,
Essa mesa ela é estranha porque são duas pessoas queridas que todo mundo, boa parte das pessoas aqui conhecem, convivem, têm como presenças muito fortes na vida e elas estão recebendo um tributo pelas suas trajetórias de vida e de trabalho, né? Então, o que se pergunta para essas pessoas, né? Quer dizer, Maria Angélica ouviu tudo aqui que Isaac falou, se emocionou, todo mundo junto, e aí agora eu tenho que dizer para ela, então, fala alguma coisa. Mas, Angélica, fale alguma coisa. Mas, enfim, eu vou deixar... Acho que não há nada mais justo do que deixar o microfone livre. Eu tinha bolado aqui coisas para puxar, mas eu acho que, sinceramente, gente, não faz sentido. Porque o que eles transmitem de energia, de gesto, de ação, é muito maior do que as coisas que, às vezes, a gente tenta racionalizar, como ficou muito evidente nas falas aqui, né? Então, eu acho que eu prefiro realmente que você fique à vontade. Temos alguns minutos, então, fique à vontade. Farei a mesma coisa com o João, já vou adiantando. Bem, imagino que nessa situação não seja só eu que teria dificuldade de falar. Eu estou muito feliz dessa nossa dupla, João e Maria. E eu acho... eu fiquei muito tocada, eu acho, com esse percurso que o Isaac amorosamente descreveu, essa linha. E eu acho que não tem... Assim, perguntei, já faz 2 semanas que eu pergunto para ele qual é a expectativa que ele tem desta mesa, e ele me respondeu hoje que era eu ficar do ladinho dele, o que, para mim, não é nem um pouco difícil, é um prazer. Aqui estou do lado dele. Gente, é muito feliz. Eu tenho realmente muita alegria, muita gratidão, Adriana. Falem vocês. Inclusive, acho que eu não disse antes, depois a gente vai ter um tempinho também para uma troca com o pessoal que está aí, então, se vocês também tiverem qualquer coisa para falar, aguardem. Não será muito tempo, já vou adiantar, então segurem a emoção, mas João e Maria, muito bom. Como é que ninguém tinha falado antes? Muito bem, professor é fogo, né? Vão estar à disposição, certamente, aí, para autógrafos, fotos e etc. Então, aproveitem. João, por favor. Ele vai ligar, isso. Bom, ontem, agora há pouco, se falou, mas essa mesa é muito emocionante, a da manhã. Essa aqui, vamos combinar que realmente emoção é pouco, né? Acho que... o que a gente... Eu estou, bom, primeiro, muito orgulhoso de estar nessa mesa e na mesa com... Essa mesa como está aqui, né? Mas, em especial, de estar junto com a Maria Angélica na inauguração desses prêmios, né? Então, é um orgulho muito grande, porque é uma amizade também já... Eu ontem estava falando, eu vou falar uma coisa muito de piada privada aqui, que eu considero, assim, amigos de 30 anos para trás, amizades jurássicas, entendeu? No bom sentido, evidentemente. Então, a Maria Angélica está quase chegando lá, mas já está chegando na amizade jurássica. Então, é um orgulho muito grande. E ontem aconteceu uma coisa muito boa, que eu acho que a gente dançou junto, entendeu? Na festa. Então, foi muito bom. Aliás, o Isaac estava também ali naquela... E a gente dançou ali junto, então fizemos um número. Esse João e Maria, né, eu acho que pode ser um início de uma grande amizade dançante, não é isso? Quem sabe, numa Cineop, a gente arrume um palco, entendeu? E vire aí um Fred and Ginger, algo assim, quem sabe, né? Mas, enfim, é emocionante, eu acho que não tem... Também, o que você vai falar? Adorei isso aqui. Primeiro, de novo, não sei, incontáveis vezes, né, ultimamente, que eu estou sentado ao lado de aluno e ex-aluno. É muito comum, né?
a gente forma as pessoas e, de repente, elas prosseguem na sua vida, também de docência, e daqui a pouco a gente está em banca, né? E aí está lá o professor mais velho e tal, e os ex-alunos, assim, numa mesma banca, né? E aí, de repente, a gente se dá conta de que você foi orientador e, de repente, vira um avô orientador, porque orientando já tem outro orientando, e você está na banca. Então, eu estava aqui pensando, nada de co-orientador, é vô-orientador, entendeu? Vira, assim, uma coisa, sabe? Mas isso está ficando muito comum, né? E aí, de repente, em todos os lugares você vai, aqui está lá o Isaac numa ponta, está o Rafael, 2 ex-alunos aqui. Isso tem acontecido com frequência. E essas situações de homenagem que têm acontecido desde que eu acho assim, essa história de homenagem tem 2 motivos principais. Um é idade e cabelos brancos, e o outro é aposentadoria, entendeu? Você foi aposentado, aposentadoria compulsória, no meu caso, entendeu? Aí pronto, vai ser homenageado. A coisa boa é que é homenagem em vida, então isso é muito bom também. Eu estou achando assim o máximo, mas estou nessa temporada de homenagens, entende? E essa temporada, que começou em Brasília, em outubro passado, com a prestigiosa medalha Paulo Emílio Salles Gomes, um negócio assim bacana, entendeu? Aí, em Niterói, semana passada, teve uma, de repente, uma semana depois, esta aqui. Tem camiseta, né? Tem uma camiseta que está rolando, vi hoje pela primeira vez, tem uma camiseta aí. Esses momentos, como esse aqui, para mim, nessa história da aposentadoria compulsória, é uma fase de transição. Eu ainda estou, isso aconteceu em setembro, eu fiz aniversário em agosto, vou fazer agora 76, agora. Então, por lei, né, nos 75, você tem que cair fora. É a tal da expulsória, que a gente chama, né? E aí, essa fase é difícil, né? E o que é importante é que, com essas homenagens, ela te obriga a fazer, nesse momento, eu estou achando importante isso. Ao mesmo tempo que eu estou curtindo, tem um lado um pouco complicado, mas bom, por um lado, porque te ajuda a fazer sentido daquilo que você fez. Então, esses 43 anos de docência, de repente, com uma boa parte aqui, muito bem resumida aqui pelo Rafael, acabam te dando um sentido de coisas que você, quando está no dia a dia, a gente não sabe que está fazendo. Não é isso, Adriana? Não sabe, você não tem... Está ali, com os alunos, a vida vai continuando, cada um vai seguindo o seu rumo, e você não sabe exatamente que papel você desempenhou, ou continua a desempenhar, e, de repente, quando vem isso, é muito incrível, sabe? Aí começa a fazer sentido, as coisas começam, e você se acha assim, poxa, realmente eu fiz isso, entendeu? Isso teve algum impacto na vida de alguém, e foi bom, é uma coisa boa. Mas quando a gente fala, né, eu acho que essa é uma das belezas da nossa profissão, eu acho. Quando você está lidando com alunos, muitas vezes na sala de aula, você fala uma coisa, ou de uma análise de filme, ou às vezes escrito, ou às vezes na conversa, na cara a cara, no dia a dia, no olho. Você fala alguma coisa que você não tem ideia, e nem a pessoa que recebe tem também, que, de repente, 10 anos depois, ou 15 anos depois, isso tem repercutiu de alguma forma. Entende? Eu acho que essa é uma das belezas da nossa profissão e que dá um sentido geral, entende? Então, isso é uma questão. Outra coisa que eu acho importante também é essa ideia de cidadania, muito bem colocada pela Angélica. Você não está formando alunos, não está. A gente está trabalhando, está formando uma noção de cidadania. A gente tem que estar atento a isso. Às vezes, quando dá uma bronca, às vezes na sala de aula, agora, mais recentemente, né, sabe, essa é uma geração muito nova, acostumada a assistir filme em casa e falando. De repente, na sala de aula, está tudo também conversando, ali está o filme passando, e você tem que, num intervalo, chamar alguns e dizer, olha, é uma coisa coletiva, a gente não pode atrapalhar a visão do outro, então o outro está, sabe, vamos ficar
está rindo, rindo, não tem nada para rir, de repente saem umas gargalhadas, umas coisas assim. Você, mas por que está rindo? Você fica pensando coisas, né? E você está lidando com isso. Eu estou falando de situação recente, que aconteceu no meu último semestre como professor. Então, você está formando cidadãos, formando pessoas, e isso eu acho que é também uma, sabe? E a outra coisa que eu escrevi assim, eu ontem esqueci de falar uma coisa, eu dediquei aqui, né, aquele prêmio, lindo prêmio, né, muito bonito, pesado, é um troféu realmente de peso, né, mas é bacana, muito bonito, muito bem desenhado e tal, e eu dediquei aquele troféu aos alunos, né, os alunos passados, alunos presentes, e alunos que estavam ali, alguns estão aqui, né, que é o futuro, é esse futuro, entende? Nessa área de preservação, a gente tem que ver isso com muito bons olhos e muito contente também. E aí eu acho que isso está no catálogo, não sei. Se tem um dos sentidos que eu acho que me faz estar aqui, recebendo esse troféu, essa homenagem aqui, esse carinho das pessoas, é o fato de que nossa universidade introduziu no bacharelado de cinema e audiovisual a disciplina de política, como é que chama o nome todo? Preservação, restauração e políticas de acervo cinematográfico. Isso, ouviram? É longo. Preservação. Porque eles gravam, é importante. É bom, é importante. Enquanto eu bebo a água, porque dá tempo de beber. É longa, pode ouvir. Preservação... Não tá pegando. Alô? Alô? Fala. Alô, tá? Alô? Aí. Já deu para beber água. Agora tá. Preservação, restauração e políticas de acervos cinematográficos. Nome grande. Essa disciplina, ela começou como optativa, primeiro, né? Provocada por uma crise, né, ali na Cinemateca do Museu de Arte Moderna, ali muito próxima daquele infeliz governo Collor, e, de optativa, ela passou a ser obrigatória. Tá? Eu tive que colocar isso em reunião de departamento para colocar... Não tem que ser optativa. Todo mundo que faz cinema e audiovisual vai ter que ter essa disciplina, tem que ter, entendeu? Eu acho importante. E aí, o que eu digo, que eu esqueci, eu falei muito por alto, mas eu acho que não cheguei a reiterar isso, é que ninguém faz nada sozinho. A gente não faz nada sozinho, a gente faz em conjunto. É uma coletividade. Cinema é isso, entende? É uma coisa coletiva, né? E aí, eu queria lembrar, mas eu não vou falar, eu fiz uma lista, mas não vou falar, porque senão vai dar uma aula. Entende? Você falar de cada professor, a importância de cada um, mas eu tive a sorte também, uma gratidão com a vida, a sorte de ter ótimos professores. Aqui no Brasil, na pós-graduação, no exterior, são professores que são, sabe, que a mesma coisa, você acaba se envolvendo, você acaba se empolgando, você acaba se espelhando e vai continuar nessa vida, entende? Vai seguir esse rumo, muito iluminado pelo farol de outras pessoas, entendeu? Era isso, tá? Então, não sei. Pessoal, obrigado. Obrigado, João, pelas palavras também. Gente, a gente tem 20 minutos para confraternizar. Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, comentário, pergunta, a gente tem um tempinho. Tem o Lula ali. Alguém quer também aproveitar? A gente faz uns bloquinhos. Olha só, empolgadíssimo também. Não, vai começar daqui, só para a gente seguir. Qual que é o seu nome? Desculpa. Letícia, a gente começa aqui. Aqui tem mais algum por enquanto? Pode ter depois também, mas se tiver agora, melhor. Não? Então, começa com o Lula, depois a gente já passa para lá e aí a gente volta para cá. Bom, primeiramente, parabenizar os dois grandes amigos, Angélica, cofundadora da BPA, nós começamos desde o tempo do Cibia, e João, que eu também já conheço desde essa época. Aliás, eu conheci João quando ele tinha um programa de televisão, era numa TV até religiosa, eu acho, não me lembro qual era. Hein? Era na TV educativa, curto-circuito chamava. Eu conheci João antes de conhecer ele pessoalmente, né? E eu não perdi um programa dele. Esse trabalho que está fazendo junto, a Rede Quino e a Cineop, é fantástico, Angélica.
eu acompanhei desde o começo. Eu acho que a Rede Quina até começou um pouquinho depois do Cineop, né? Não sei se foi na mesma época. E, realmente, essa questão da introdução do cinema na transversidade dos cursos é importantíssima. Mas a única preocupação que eu tenho, eu acho que é muito importante que sejam filmes atuais, que falem da realidade atual, o que seja. Mas o grande impacto que eu tenho, que eu sou um assíduo cinéfilo de sala de cinema. A minha cinemateca começou em 72, tem 53 anos. E eu sinto que não existe nenhum programa no Brasil, vamos dizer, no governo, nos governos estaduais, de formação de público para o cinema comercial. Isso fez com que baixasse muito o nível do cinema comercial. E se existe alguma forma, porque os alunos que têm acesso a isso aí, logicamente, eles vão se tornar assíduos frequentadores de cinema. Mas hoje, rarissimamente, eu vou ao cinema, porque eu não tenho afinidade com o cinema digital, o meu cinema é em película, mas, quando eu vou, as salas são sempre vazias. E se existe algum pensamento de vocês, eu digo do próprio pessoal da UF e da Rede Quina. Eu digo UF porque o trabalho que foi feito na UF eu conheço mais de perto, né? De formação de plateias para o cinema. Formação de plateia, formação de interesse de ir ao cinema. Inclusive, eu conheci muito o Rubem Evode. Ele, na época, fazia as programações da rede Telecine, justamente quando ele começou a fazer os filmes todos dublados, né? E ele me disse que realmente tinha muitas reclamações, porque a maioria do pessoal que assistia não entendia as legendas, não entendia a língua portuguesa das legendas. Então, existe algum pensamento de se discutir, de alguma forma, esse lado de formação de plateias, que eu acho que a plateia é quem realmente segura a história do cinema. E quanto ao nível de vocês, não preciso mais fazer elogio nenhum. Acho que Rafael, que eu conheço desde o tempo que era aluno da graduação, estagiário do MAN, e João, conheço há muito tempo, inclusive eu tive a honra de ser convidado para a aula inaugural do curso de doutorado da Federal Fluminense. Foi até uma semana que falou-se muito da Fase das Chanchadas. Até o filme utilizado era um filme que só eu tinha cópia, né, que eu cedi para a Cinemateca fazer uma cópia, que é E o Mundo se Diverte. Mas esse lado de formação de público, mas não é formação de público para os filmes que eu chamo filme cabeça, não. Formação de público para o cinema comercial, para elevar o nível dos filmes comerciais. Os poucos filmes comerciais que eu vi, o Conclave, esses outros, são filmes de altíssimo nível, né? Então, era mais uma pergunta com relação a isso. Marcelo também aí, que é crítico de cinema há muito tempo. Nós nos conhecemos naquele festival de Chaplin de 2012, né, que eu trouxe uns filmes para o festival. Então, a minha pergunta era mais nesse lado. E com relação à questão de elogios a você, acho que é chover no molhado, né? Vocês são... A luta de Angélica e de Marcos, que o Marcos está até aqui, pela recriação da Cinemateca Capitólio, a gente acompanhou, acho que desde o primeiro Cineop, né? A gente passou, acho que, 10 anos fazendo parte da Carta de Ouro Preto. Eu consegui, em 2009, fazer a reforma do Cinema São Luís. O São Luís funciona, só que está funcionando como se fosse um filme, um cinema de só filme de cabeça, hoje em dia. Um cinema que tem 1000 lugares, é no centro da cidade. Então, nós temos filmes comerciais muito bons, de muito boa qualidade. Então, essa questão de formação de plateia. Será mais isso. E parabenizar a todos, parabenizar a mesa. Letícia. E muito obrigado. Obrigado, Lula. Letícia, você passa... Alô? Lá para o... Eu não sei seu nome. Fala o nome. Não fala no microfone. Roberto. Só se identifica para o pessoal que está gravando e a gente volta para cá. Olá, boa tarde. Sou o Roberto. Estou representando aqui o Centro Técnico Audiovisual. Gostaria de dar os parabéns a Maria Angélica e a João Luiz pela bela trajetória. Parabéns ao Rafael e ao Isaac pela emoção e pela razão. Parabéns ao Marcelo pela mediação da mesa. Enfim, estou voltando a esse festival depois de 10 anos, né? E depois de 10 anos nesses 10 anos eu tenho algumas boas histórias com João Luiz. Não vou chatear nenhum de vocês com essas histórias.
Uma delas envolve uma cafeteira, né, João Luiz? Uma cafeteira Três Corações, né? Mas eu, curiosamente, estava ansioso por fazer essa intervenção aqui, é mais uma intervenção, um agradecimento por ter sido um aluno do João Luiz Vieira, e lembrar que João Luiz falou um pouco sobre esse sentido da inspiração, né, dele como professor e como um grande inspirador que foi de grandes gerações, de muitas gerações de alunos, como ele legou um pouco esse olhar curioso, inventivo ao cinema, e, ao mesmo tempo, o olhar generoso com que ele sempre olhou os alunos dele. E eu gostaria de só lembrar uma passagem. Você rapidamente lembrou de um momento de crise ali no início dos anos 2000, entre 2001 e 2002, um momento de crise da Cinemateca do MAN. Então, a gente tinha um impasse para onde iriam os filmes da Cinemateca do MAN. E a gente teve uma reunião, né, uma reunião de emergência, porque existia a intenção de levar os filmes para São Paulo, e a gente fez, né, um grupo de pessoas se reuniu naquele momento para fazer, né, para decidir mais ou menos qual o caminho, né, dos filmes, né. E essa reunião aconteceu na antiga Escola Darcy Ribeiro. Não sei se você está lembrada dessa reunião. Era uma reunião que envolveu algumas pessoas, algumas figuras, alguns caciques do cinema na época, Arnaldo Carrilho, Orlando Senna, tínhamos o Murilo Salles, Mary Del Priori, que estava defendendo a ida dos filmes para o Arquivo Nacional. E, dentre essas figuras todas, existia um grupo de jovens, né, alunos, né, como o João Luiz gosta de falar, que é outro grande talento do João Luiz, para a comédia, né, porque a gente pôde ver aqui, né, o tempo exato da fala da comédia, mas João Luiz estava mediando essa mesa e existia um burburinho, né, uma fala, imagina, muita gente de cinema junto, e as pessoas não se entendendo, João Luiz mediando aquela mesa e aquela conversa. Então, tinha um grupo de alunos, né, algumas pessoas estavam trabalhando na Cinemateca do MAN, dentre eles eu estava trabalhando, e naquela confusão nós éramos os jovens e o João Luiz olhou para aquela bagunça e ele deu a palavra. E a pessoa para que ele deu a palavra foi a mim. Ele olhou assim, ele olhou que eu queria fazer uma pergunta, eu fiz uma pergunta ali, eu indaguei, né, a pessoa, no caso era acho que o Murilo Salles. E o que eu acho que é muito curioso dessa reunião é que nessa reunião, algumas figuras que estavam ali, que, por exemplo, Fabrício Felice, que trabalhou durante um tempo na Cinemateca do MAN, na Cinemateca Brasileira, Débora Butrus, que hoje é uma das grandes restauradoras de cinema do Brasil. Nessa reunião estava o Rui Garnier, né, também, que hoje é programador da Cinemateca do MAN. E eu acho que muito curioso que, naquele momento que você olhou para aqueles jovens, um pouco aquelas figuras do cinema brasileiro observaram que tinha uma nova geração de pessoas que estavam interessadas na preservação dos filmes. E, a partir dali, se construiu aquele corpo técnico de figuras jovens que foram trabalhar no Arquivo Nacional, né, com os filmes que saíram da Cinemateca do MAN. E acho que esse grupo jovem é esse grupo que formou essas primeiras turmas da preservação, da aula de preservação, junto com o Hernani. Então, assim, eu queria te agradecer, na verdade, agradecer esse seu olhar sempre generoso com que você olhou as novas gerações, essa curiosidade e essa potência, esse empoderamento que você sempre deu aos seus alunos. Eu só queria te agradecer, e você é um grande professor. Querem comentar alguma coisa? Só apertar. Não, eu também queria agradecer para o João e queria contar uma história que me ocorreu depois da fala do Roberto, mas que me acompanha sempre, essa imagem. Acho que eu até já comentei isso com a Ana, e que é de uma história de um amigo, foi, num momento, bolsista do programa e durou bastante tempo, fez um filme com a Ana, mais de um, acho, que é o Eduardo Cardoso, que
quando foi para o Rio, enfim, nos conversávamos, ou no Rio, ou em Porto Alegre, e ele veio aqui a uma edição do Cineop, e quando viu o João, ele disse assim, eu não fico feliz quando entro na sala de aula dele. Eu fico feliz quando eu tomo banho de manhã e sei que eu vou ter aula com o João Vieira. Aí. Bom, pelo menos chegou cheirosinho, né? É bom, já é um ganho. Não, eu quero agradecer aí as palavras do Roberto, claro. Essa lembrança é boa, Roberto, muito boa. Eu lembro vagamente, mas é bom trazer essas coisas. Mas, enfim, não tenho o que dizer, Marcelo. Não tem. Agradecer, é isso. Temos mais um tempinho, se alguém tiver colocado. Tem aí? Letícia? Cadê? Quem é? Tá, fala o nome, por favor, tá? Que aí o pessoal grava lá. Okay. Sou Pedro Salomé. João, eu vou ler um relato aqui para você, porque ontem, durante a homenagem, mencionaram que você foi professor na UFF, e aí eu mandei a foto do telão, que estava com sua foto, para uma amiga que estuda lá, perguntei, você conhece esse professor? E aí ela imediatamente mandou uma parede de texto falando bem de você, e aí eu perguntei para ela se eu podia compartilhar, e eu vou compartilhar. Ela disse, ele era simplesmente um dos professores mais legais que tinham, porque você conseguia enxergar a paixão dele pelo cinema. Não apenas o fazer cinematográfico, mas o próprio ambiente do cinema. Ele sempre apagava a luz e falava a importância do escuro na sala de cinema. Ele falava como era a experiência de assistir a um filme no cinema. Falava da recepção do público. Falava em quais cinemas do Brasil que esse filme ficou em cartaz e por quanto tempo e etc. Minha disciplina favorita dele foi uma das últimas que ele deu, sobre musicais e cinema japonês. Eu achei ela fantástica. O único problema é que, realmente, todo mundo queria sugar o tutano desse megazord do cinema. E então, por vezes, eu sentia que eles não estavam realmente querendo aprender muito, e estavam mais inclinados à ideia de querer levantar a mão para falar que perceberam e que sabem coisas sobre cinema. Mas, vez ou outra, você via um aluno interessado que era contaminado pela paixão dele. Isso era muito lindo de se ver. Eu lembro que me apaixonei pelas aulas dele. É isso. Você tocou num ponto... Tá ok, tá funcionando. Tá funcionando. Você tocou num ponto importante aí, que é essa questão do filme e do espaço de recepção dele, né? E aí, pegando um pouco o gancho do Lula aqui, muito, muito interessante, o que a gente faz, Lula, com relação à formação de público para um cinema popular, estou falando alunos, né? Alunos que entram para a universidade, disciplinas como estudos de gêneros cinematográficos, entendeu? Então, o cinema contemporâneo, trazendo gêneros, misturando gêneros, isso existe lá. Então, a gente tem... E elogiando filmes bons, evidentemente, né? Agora, o que eu acho que é importante, eu vou falar agora uma coisa aqui com relação ao Ouro Preto, né? E a nossa experiência na UF, que é uma relação muito visceral entre um curso de cinema e uma universidade que tem um cinema, entendeu? É muito importante. E aí, já falei isso em entrevista hoje mais cedo, aqui está se falando na criação de um curso de cinema, aqui a gente ouviu o reitor, jovem, bom, reitor animado, parece que vai... Isso, realmente, quando você pega um reitor assim, você acredita que a coisa vá adiante, né? Então, a gente torce para que Ouro Preto tenha, na Universidade Federal, essa habilitação, né? E aí eu falei, olha, vocês têm a sorte de ter na cidade o Cine Vila Rica, que é um cinema que foi comprado pela Universidade Federal. Então, essa possibilidade está aqui. Ele está fechado, ele parece que está sendo transformado, restaurado lá por dentro, vai precisar de investimento muito grande, técnico, que não é barato, para colocar boas condições de som e de projeção, né? Mas, na medida em que você tem um cinema desse tipo, para formação de plateia, a gente sempre pensa em cursos de extensão,
cursos que são voltados para o público mesmo, e formação de público de verdade. É o público. Não tem que fazer vestibular, não tem que... É preparar. Como começou o Cinearte UF? Em setembro de 68, está ali texto de Nelson Pereira dos Santos, né? Dizendo que, com a inauguração do Cinearte UF, em 12 de setembro de 68, estão inaugurados cursos abertos à comunidade, de introdução à linguagem cinematográfica, uma coisa bem anos 60, era assim, cinema, arte ou indústria? Assim, entendeu? Mas é bem anos 60, né? É bem dividido, né? Uma coisa assim. Então, eu acho que, sabe, é por aí. Eu acho que quando você fala de formação de público, eu acho que a gente tem um universo muito restrito daqueles interessados, daqueles que estão ali para... E a possibilidade de você ter um cinema nas mãos, eu acho que foi também, no nosso caso, foi muito isso. Você abre perspectivas de trabalho nessa área que vão muito além de fazer o filme, de dirigir, de fazer fotografia, de montagem, etc. Né? Você está possibilitando ali a introdução de competências de áreas como exibição, distribuição, né? Programação, curadoria. Entende? Jovens, por exemplo, como tem sido feito na UF, não com tanta frequência como a gente gostaria, talvez, mas comitê de jovens, fazer curadoria para programar o que eles quiserem, entende? Tem lá os cineclubes, tem dentro da programação do Cinearte UF. Então, eu acho que a UFOP tem essa possibilidade e eu vejo isso com muito bons olhos, né, para formação de público, né? Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu sou professora também, professora Débora, na UERJ Maracanã, e sou ex-professora da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, né, onde, no começo da docência, então, eu fiz o laboratório Vagalume, né, lá na Cinemateca Capitólio, quando a Angélica e a Juliana e todo o restante do pessoal organizava. Também levava alunos para os festivais, né? E sei da luta, né, da Maria Angélica ali naquele momento, 2015 e 2017, né, com o governo PSDB lá que, né, cortou tudo, inclusive ônibus que levavam para essa questão de formação de plateia, né? Mas nós, como professores, né, sabendo da importância e pela tradição do programa na cultura de Porto Alegre, né, fazíamos um esforço enorme para levar os alunos e com todo o apoio e compreensão da equipe lá também. Então, assim, essa questão, né, dos diálogos que havia também entre nós, professores da educação básica, e os cineastas que vinham fazer a formação, né, no Vagalume, era também um espaço, e eu acho que continua sendo, que não estou lá, mas, enfim, é um espaço de diálogo no sentido também de contrários, sabe? E acho que também, quando a gente aprendia com os cineastas, né, a questão de cinema e educação ali, também os cineastas aprendiam conosco. Então, assim, eu vejo também, mesmo... Primeira vez que estou aqui na questão do evento da Rede Quino, mas acompanho as leituras, né, são minhas referências que estão aqui, vejo assim, o crescimento, né, desse diálogo, né, e dessa compreensão e dessa parceria que é possível, né, entre o cinema, educação e, principalmente, a educação básica. Né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a Maria Angélica e digo que o que foi dito aqui, relatado, não compreende nem 0,1% de tudo que é feito lá, né, do Cinemateca Capitólio, dos finais de semana, dos filmes que tem disponíveis para qualquer plateia, qualquer público chegar lá e assistir, num lugar que é central na cidade. Né? Então, assim, pessoas, questão de difícil acesso, pela questão das escolas também, que municipais são, na maioria, da periferia de Porto Alegre, então, também esse contato com as periferias. Então, assim, teria inúmeros benefícios que a Maria Angélica proporcionou para aquela cidade, e espero que aquela cidade reconheça, né, o valor, assim, do trabalho dela. Obrigada. Acabou. Então, a Adriana ganhou bônus ali. Muito obrigada. Bom, eu gostaria muito de dizer que eu fiquei pensando o que há em comum nessa dupla João e Maria. E
me lembrei de uma entrevista que fazem a Orson Welles, onde ele fala que um professor pode colocar toda a obra de Shakespeare na cabeça de um aluno e não torna esse aluno um poeta. Mas o que ele pode fazer é transmitir o entusiasmo, né? Encantar, contaminar essa paixão por algo, não necessariamente pelo mesmo objeto. E eu acho que aí há algo comum, porque o João já nos apaixonou. O João é meu professor impossível, só vou contar esse. Eu queria fazer pós-doc com o João em 2002, ainda não tinha doutorado, não permitiu. Enfim, mas um dia será, né, João? Quem sabe agora a gente pode fazer um curso com você. Mas, assim, é tão importante todo esse trabalho conceitual, né, produzindo encantamento e contaminando essa paixão, quanto também toda essa articulação de detalhes que, estudando o trabalho que faz o programa de alfabetização audiovisual, nos permite ver a criação de laços e de vínculos, de conexões, para conseguir o apoio institucional e conceitual da universidade, os contatos com o poder público para conseguir os recursos, para conseguir as autorizações para o cinema chegar a mais e mais escolas e estudantes. Mas há uma série de detalhes que, como apontava a colega lá atrás, que a gente descobre lendo os textos, os relatórios, que vão de acompanhar o trajeto do ônibus, aonde o ônibus vai estacionar, o que fazem as crianças até entrar na sala, a entrada na sala, a saída da sala, as caixinhas de avaliação. Há um sinfim de detalhes que eu acho que isso faria que nenhum aluno, numa aula depois universitária, risse num filme à toa. Eu acho que se houvesse mais programas de alfabetização, teríamos potenciadas também as aulas na universidade, criando espaços para uma outra coisa. Então, eu agradeço de coração aos dois, são dois queridos, admirados, e eu acho que tem, sim, essa magia, né, que nos faz encantar pelo cinema. Muito obrigada. Muito obrigado, Adriana. Pessoal, a gente está caminhando para encerrar. Eu vou pedir às nossas duas pessoas homenageadas que façam seus comentários finais e reforçar tudo que foi dito e tudo que foi sentido, né? A gente sente energia. E também chamar a atenção para uma coisa que sempre me encantou muito nos dois, pegando carona também no que disse a Adriana, que é uma questão imaterial, que é a voz. Vocês já repararam as vozes dessas pessoas, né? A Maria Angélica, ela abre a boca, né? E o João com essa coisa, assim, impressionante. O João tem uma memória, já que está tudo arquivo confidencial, né? Uma das coisas que eu mais gosto de ouvir o João falar, feliz / infelizmente, ouvi muito mais o João falar do que a Maria Angélica, por conta dos encontros, né? Eu me encontro mais com ele do que com ela, então, felizmente por ele, infelizmente por ela, mas muito infelizmente para mim, nesse caso. Mas uma das coisas que sempre me encantou muito é quando o João tenta cooptar as pessoas a irem ver um filme em película. Quem já esteve em qualquer ambiente, aqui no Cineop isso acontecia, agora não acontece mais, porque Cineop ou Cine Vila Rica não funciona. Mas eram exibições em película, então hoje é uma raridade, praticamente quase inexistente, e todas as vezes que tinha exibição de um filme em película aqui no Cineop, o João estava na mesa, ele olhava para a programação e falava: olhem se tem película, não percam. E ele ficava 1 hora exaltando o motivo de ver em película. E, no final, era impossível não ver o filme, né? Então, e era sempre porque a voz era essa coisa, não percam. Né? Assim. E, bom, em Maria Angélica nem se fala essa voz absolutamente exuberante. Né? Enfim, então eu quero, nessa consideração final de ambos, que vocês deixem essas vozes impregnarem o pensamento. Claro, por favor. Aqui está presente a família do João, a sobrinha, o irmão, o afilhado. E eu queria só contar uma história, aproveitar que tem os dois irmãos juntos, uma história que o João contou numa entrevista, que eles dois iam no cinema, quando eram crianças. O Zé Henrique era mais velho e dava dinheiro para os dois e ele ia cuidando. Só que chegou num cinema em que o João foi barrado
Por causa da idade. Espartaco. E o João ficou traumatizado com isso, porque o Zé Henrique entrou e deu tchauzinho. Por isso ele exibe o Espartaco, assim, né? Trauma, mas isso é verdade. Virou um trauma, mas enfim. Não, de novo, agradecer de novo todo esse afeto, toda essa... E eu queria salientar aqui duas coisas. Tem alunos aqui que são recentes, né? Mas eu tenho nessa plateia uma aluna de 81. Está ali, Marisa Aragão, que é da primeira turma, que eu dei aula, está ali. Então, está ali. Essa é realmente uma amizade jurássica, entendeu? E a outra coisa é a presença de um grande amigo de Portugal, que está aqui, que vai dar um workshop amanhã, que foi ex-diretor da Cinemateca Portuguesa, e é um amigo também que está beirando aí a coisa do Jurássico, porque eu estava na Cinemateca do MAN e comecei a participar dos encontros da FIAF, quando eu o conheci, e ele ainda não era o diretor, era Luiz de Pina, e está aqui. Eu quero agradecer também a presença dos dois aqui. Obrigado. Bem, eu também só penso em agradecer. Eu estou realmente muito comovida. Eu, quando olho esse grupo de pessoas, só tenho alegria, só tenho afeto pelas amizades um pouco mais jurássicas e as nem tanto. Queria agradecer muito ao meu amigo Leonino, e que, enfim, me desenhou de uma forma tão carinhosa. Eu queria também agradecer a parte do afeto, né? Então, as pessoas que estão aqui hoje me constituíram. Marquinhos, Ju, Ana e Pedro, meu filho. Você quer falar outra coisa? Tá. Fazendo a volta, vocês percebam que ela acaba de provar o ponto inicial do Isaac, de que ela fala no coletivo, né? E é isso, gente. Muito obrigado. Novamente agradeço a presença de todo mundo aí, aqui. Enfim, seguimos comemorando essas vidas, que é o que de melhor a gente tem. Obrigado.